Boa tarde, pessoal. Acho que já estamos com o número aí de 99 pessoas. Acho que nós já podemos iniciar. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos nossos palestrantes. Primeiramente, muito obrigado pela participação de todos. O intuito hoje não é que a gente querer dar aula de como se prevenir, mas sim dar algum esclarecimento, né, sobre algumas dúvidas que, na realidade, não há nenhuma novidade, né? O Dr. Walter, como nosso médico coordenador do trabalho, e o Valdomiro, que é o engenheiro de segurança que cuida do nosso PPRA. O Dr. Walter vai dar algumas baseados naquilo que a gente já ouve. A gente ouviu falar aí da Organização Mundial de Saúde, do nosso Ministério da Saúde. Então, o Dr. Walter vai falar da parte de prevenção, até mesmo em casa, né, com relação ao funcionário que tiver algum parente que tenha contraído o vírus, e o Valdomiro vai falar mais da parte como se portar no ambiente de trabalho. Então, é mais uma questão de esclarecimento sobre algumas dúvidas. Pelo chat, vocês podem estar fazendo as perguntas, e os dois irão responder ao final das apresentações. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu passo a palavra para o Dr. Walter. Ok, me ouvem bem? Então, boa tarde, obrigado pelo convite, é uma oportunidade aí de estar junto, porém distante, falando um pouquinho sobre o assunto aí do momento, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente ir acompanhando junto. Ok? Então, a ideia é falar um pouco sobre apreciando aí as nomenclaturas. Então, COVID é o nome da doença, que é provocada pelo vírus, o nome do vírus é SARS-CoV-2, e esse vírus ele pertence a uma família de vírus que é chamada de coronavírus. Coronavírus, então, é uma família de vírus. Esses vírus têm uma característica comum, que é o formato da cápsula que envolve o material genético dele. Existem uma série de outros coronavírus já conhecidos. Pelo menos 6 outros coronavírus provocam doença respiratória no ser humano. Os mais comuns provocam um quadro de gripe comum, simples. Outros provocam um quadro de pneumonia viral, por assim dizer, um quadro de síndrome de angústia respiratória. Tivemos já 2 epidemias por doenças desse grupo de vírus, a SARS, né, na China, e a MERS, no Oriente Médio. E esse vírus ele tem uma característica que é peculiar e que vai dizer muito sobre como a doença vai acabar se comportando. Ele é um vírus de material genético RNA. Então, isso significa que a reprodução dele dentro das células que ele invade ocorre de uma forma que não é muito bem controlada. E por isso eles têm, os vírus RNAs, um índice de mutações muito frequentes. Embora o SARS-CoV-2, o vírus da Covid, tenha sido identificado no finzinho do ano, em 31 de dezembro, já se documentou mais de 1000 mutações nesse vírus. As mutações, elas têm, a maioria delas, efeito prático nenhum, não aumenta a virulência, não aumenta a transmissibilidade. Uma delas, em particular, chamou a atenção, que é essa D614G, que parece ter tornado o vírus mais transmissível.
Hoje em dia, sabe-se que essa variação mutante do vírus já é predominante no mundo. Os casos hoje de Covid não são mais por aquele vírus original da China do fim do ano, a maioria deles já é um vírus mutante. A característica mais importante dessa pandemia é o pouco que sabíamos sobre ela. Então, falamos de muitas curvas, de achatamento da curva lá da incidência, tentar acompanhar a média móvel de casos, de óbitos, etc. Mas a curva que, de fato, mais importa é a curva de aprendizagem. É o passar do tempo que está dando chance da ciência progredir na busca aí de soluções, de medidas que, de fato, funcionem, né? Bom, a primeira pergunta talvez fosse essa: será que é hora de sair do isolamento, da retomada das atividades como a gente tem presenciado? Para isso, nós temos um critério da Organização Mundial da Saúde e que prevê que para sair da quarentena, do isolamento das grandes populações, a gente teria que ter esses critérios aí. Uma redução consistente do número de casos por pelo menos 2 semanas, uma redução da procura de casos em serviços de emergência, uma testagem intensa para detectar e isolar os casos suspeitos, e uma utilização de UTI baixa, aí, menor de 80, para que a gente tenha acesso à hospitalização dos casos mais graves. Bom, não é o momento, essa é a média, o gráfico de cima do Brasil, de baixo de São Paulo, dessa semana. Perdão. Então, a gente vê que a incidência de casos ainda está num pico, lá, num platô, atingiu um platô e está se mantendo. Não há redução consistente por 2 semanas, talvez não fosse o melhor momento o relaxamento da quarentena agora. A primeira característica, então, seria como pega a doença, a forma de contágio. É uma doença de transmissão respiratória, passa de um ser humano para outro ser humano, e essa transmissão ocorre basicamente através de gotículas, que são expelidas da pessoa que está com o vírus, que está doente, infectada. Essas gotículas saem através da sua respiração, através da tosse, através do espirro, e essas gotículas contêm partículas ativas do vírus. Para que essas partículas que estão dentro das gotículas contagiem uma outra pessoa, ela precisaria ser respirada diretamente, ou ela precisaria ser levada a um contato direto com uma mucosa do paciente. Ela não penetra pela pele íntegra. Então, daí as formas de contágio serem através da proximidade de pessoas que estão com tosse, que estão com sintomas respiratórios, expelindo essas gotículas, ou essas gotículas que tenham sido eliminadas recentemente e que repousam em superfícies, possam ser pegas pela mão da pessoa e a própria pessoa levar a mão ao rosto e acabar se infectando. A doença está já desde março em transmissão comunitária, o que significa dizer que perdeu-se já a possibilidade de rastreamento da infecção das pessoas. No primeiro momento você conseguia rastrear de onde veio o vírus que te contaminou. Hoje em dia o número de casos é tão alto que se perdeu essa possibilidade. A facilidade de propagação do vírus, que é medida através desse número básico de reprodução, o tal do R0, mostra que, em média, quantas pessoas cada doente acaba passando a doença. Para essa doença COVID, esse número varia entre 2 e 3, então cada pessoa doente repassa essa doença para mais 2 ou 3 pessoas. Esse é um número médio, não é um número baixo. A gripe comum, a influenza, tem um número de 1 e pouquinho, mas também não é um número muito alto. O sarampo, por exemplo, bate 12, 13. Mas é um número suficiente para que esse vírus tenha uma manutenção sustentável da sua propagação.
ele não vai ser extinto por si só, né? A discussão maior que existe a respeito da forma de contágio hoje em dia é se somente através das gotículas se transmite o vírus, ou se o vírus pode ser transmitido pelo ar, ou seja, por aerosóis. Aerosóis são partículas menores, né, de secreção, que perderiam a sua umidade ainda no ar antes de cair ao solo, como uma gotícula que é mais pesada, e liberaria partículas do vírus que ficariam flutuando no ar por mais tempo, que também poderiam assim ser carregadas pelo vento por distâncias maiores e fazer uma transmissão através de aerossóis. Essa é uma discussão, estamos lá na curva de aprendizagem com isso, mas o mais importante da doença, por que ela está atingindo a proporção que está, é que existe nela uma propagação durante o período em que a pessoa ainda não está com sintomas. Então, a transmissão no período assintomático é, de fato, o grande complicador dessa doença. Ela não é letal como outras doenças provocadas por coronavírus. O índice de letalidade, por exemplo, da MERS chegou a 30%, 40%. Mas, como outras doenças graves, infelizmente, ela se transmite antes de começar os sintomas. Então, SARS, MERS, Ebola são doenças mais graves, mas que começam a transmissão através do período de sintomas do doente, o que facilitaria muito a identificação e o confinamento deles, né? Um período de incubação, que é o período que vai entre a infecção até o início dos sintomas, é muito variado também, tem descrição de casos de 1 dia e até 14 dias. A média fica por volta dos 5 ou 6 dias. Nesse período, especialmente naqueles dias pré-início dos sintomas, está bem comprovado que, de fato, a pessoa transmite o vírus. Ainda não tem sintomas, mas já faz a sua transmissão. O vírus vai provocar uma doença eminentemente multissistêmica, ele pode causar danos em vários órgãos e sistemas. Basicamente, o mais atingido é a parte respiratória. E os sintomas que ele vai apresentar são esses, basicamente, de uma gripe comum: febre, tosse, falta de disposição, dor no corpo. A frequência com que esses sintomas aparecem também varia de estudo para estudo. O que a gente pode deixar como observação interessante é que a perda do olfato e a perda do paladar parecem ser sintomas neurológicos que estão bastante relacionados à doença. Muitos pacientes apresentam somente esses sintomas. Esses sintomas, de fato, são de alerta. A segunda observação é que febre não é obrigatório. Tem muitos casos em que a pessoa desenvolve a doença e não tem febre, né? A doença tem um caráter benigno na grande maioria das vezes. A maioria passa por ela sem sintoma nenhum. Uma parte grande dos que têm sintomas tem apenas um quadro respiratório leve, uma síndrome gripal comum sem maiores preocupações, e uma parte menor desenvolve o tipo grave de doença, em que há comprometimento da parte inferior do aparelho do pulmão, existem o quadro de pneumonia, e por conta da pneumonia e da reação imunológica do organismo a ela, acabamos tendo casos com comprometimentos de outros órgãos, como eu falei, distúrbios de coagulação, renais, etc. Os exames complementares, né, além dos sintomas e sinais que vamos encontrar, vão ser basicamente uma imagem pulmonar característica de processo inflamatório, que se apresenta mais claramente no exame de tomografia de pulmão do que o do raio-x simples. O hemograma, as células de defesa, tem essa característica de os linfócitos, um dos tipos de célula de defesa, eles decaem.
e tem um marcador que chama proteína C reativa, que é um marcador de inflamação que aumenta bastante. As complicações vão estar relacionadas à síndrome respiratória grave, com a falta, o comprometimento da respiração e da oxigenação do paciente. Esse é um corte que mostra bem essa imagem pulmonar característica, né? Eu não sei se vocês conseguem visualizar o meu cursor aqui. Conseguem, não? Então nós temos aqui um corte transversal, né? A pessoa está olhando de frente, aqui está as costas. Ao nível do meio do tórax, temos essa imagem central aqui, que é a parte do mediastino, do coração. E aqui em escuro a parte da imagem pulmonar. Então, o normal do pulmão é essa imagem mais escura, né? Com o raio do raio-x, como é ar, penetra mais fácil e queima o filme. E essa área esbranquiçada, que tem nos dois lados aqui bastante, que parece vidro fosco, que é a imagem característica da doença. Os critérios para fazer o diagnóstico, então, pode ser o clínico laboratorial. Esse laboratorial envolve aí os testes de detecção, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Na falta dos testes, pode ser um critério clínico epidemiológico, né? Ou seja, a pessoa desenvolve essa síndrome respiratória aguda, e tem lá um caso próximo, manteve contato com gente que teve Covid confirmado, e eventualmente também em casos de síndrome respiratória grave ou mesmo óbito, sem oportunidade de fazer o teste laboratorial, mas com a presença dessas imagens típicas também pode se caracterizar o diagnóstico. A doença se apresenta estatisticamente, mas a forma mais grave em algumas pessoas do chamado grupo de risco. Essas pessoas do grupo de risco devem receber uma atenção especial, e aqui vai já a primeira grande recomendação para as empresas, né? De tentar priorizar a permanência dessas pessoas do grupo de risco em trabalho doméstico, remoto, e se não for possível, tomar um cuidado todo especial, porque de fato para eles a doença tem um caráter muito mais agressivo. Fazem parte desse grupo as pessoas que têm problemas cardíacos, pressão alta, problemas pulmonares como asma, bronquite, imunodeprimidos por doenças ou por tratamentos, né, com remédio que modulam a imunidade, pessoas que têm problemas renais crônicos e diabéticos. Esse critério foi listado na portaria conjunta do Ministério do Trabalho, né, da Saúde recentemente, e também a gente acrescenta aí os idosos como grupo de risco acima de 60 anos antes, e os obesos com um índice de massa corpórea maior que 35, também tem um estado estatístico de gravidade aí mais frequente. A partir das características epidemiológicas, a gente vai dividir os casos em casos confirmados, que são aqueles em que eu tenho um resultado de laboratório confirmando, junto com um quadro clínico. Vou ter um quadro suspeito, um paciente, caso suspeito, quando ele tiver o quadro respiratório, está sintomático, mas eu não tenho ainda a confirmação com testes específicos de COVID. Então, pode ser COVID, mas pode ser também um quadro viral respiratório por outros vírus. E também vou ter um caso epidemiológico do contatante, ou seja, são aquelas pessoas que não têm sintoma nenhum, mas que tiveram contato, especialmente contato domiciliar, com casos confirmados ou suspeitos de COVID. Existe um critério para você considerar esse contato significativo, ficar mais de 15 minutos, a menos de 1 metro de distância, enfim. Mas esse é um critério sujeito aí a modificações, né? Muito bom. Gestante teve uma recente discussão, não há nenhum trabalho estatístico mostrando que gestantes tenham um número maior de complicações,
Mas, por analogia a outras doenças virais respiratórias que aconteceu isso, o Ministério da Saúde distribuiu uma nota dizendo que sim, elas devem ser incluídas no grupo de risco. A conduta frente a esses casos confirmados, suspeitos e contatantes vai de medidas que a gente chama de medidas farmacológicas, tratamento propriamente dito, e até medidas não farmacológicas, na qual você vai basicamente tentar conter a contaminação, a chance dessa pessoa transmitir o vírus para frente. Então, os confirmados, os suspeitos e os contatantes de casos confirmados devem seguir para isolamento domiciliar de 14 dias, que é o período em que a gente vai ter aí a chance de transmissão da doença, né? É importante a ação de detecção desses casos sintomáticos respiratórios e dos contatantes de uma forma bem ágil, bem rápida, no sentido de você bloquear o contágio. Então, aqui vai uma outra recomendação importante para as empresas, que é de criar canais de comunicação com os trabalhadores para que se consiga checar dia a dia como é que eles estão. Então, vale fazer um contato telefônico com a pessoa, vale criar um método dele se comunicar através de um meio eletrônico, vale uma verificação da temperatura na entrada do trabalho, vale aplicar ali um questionário, orientar a chefia imediata a procurar as pessoas e tentar fazer com que eles se comuniquem e avisem dos sintomas que estão apresentando. No ambiente de trabalho, uma precaução adicional, se eu tiver uma falha na vigilância e pessoas com sintomas respiratórios permanecerem em contato com colegas e trabalharem normalmente, eu preciso tomar um cuidado adicional com os contatantes que foram criados a partir daí. Então, levantar essas informações, checar qual que foi o tipo de contato que teve, se vale a pena fazer o afastamento dos contatantes, e medidas de ambiente que o Valdomiro vai depois seguir aí em frente, tá? O isolamento domiciliar dos casos suspeitos também tem que ser levado em conta a parte intradomiciliar, ou seja, do paciente suspeito ou confirmado com os outros membros da sua família. Então, tem toda uma série de providências a serem tomadas aí, no sentido dele ficar compartimentado em casa, usar um cômodo só para ele, separar utensílios de banho, de cama, para refeição e etc. Tá? Quanto aos testes diagnósticos, a gente tem basicamente 2 tipos de teste. Esse teste molecular, que é o teste RT-PCR, que é o padrão ouro, que é a detecção de partículas do próprio vírus através das secreções respiratórias. É coletado com um swab, né, com uma haste com algodão na ponta, na parte do fundo do nariz e da garganta, e analisado através dessa metodologia. É o teste que mais cedo mostra a doença e é o teste que tem a maior positividade, a maior sensibilidade. Os outros testes são podem ser testes rápidos que vão detectar basicamente os anticorpos, ou seja, vai demorar um tempo para que a pessoa que comece a ter sintomas produza os anticorpos em níveis que possam ser detectados pelos exames. Então, aqui nós temos a chamada janela epidemiológica, na qual, nos primeiros dias, esses testes não vão acusar positividade. Aqui a gente pode observar ao longo de 2 semanas, basicamente na primeira semana, a partir do momento do contágio, né? Eu tenho lá um aumento do RNA viral, que pode ser detectado através do exame PCR, um pico por volta do 3º, 4º dia, e a partir do 7º, 8º, até o 10º, o PCR-RT ele já não tem uma grande concentração de casos positivos.
A partir daí começam a surgir do 7º, 8º, 10º dia os anticorpos. Basicamente duas classes de anticorpos, a do imunoglobulina da classe M, que é da fase aguda, da fase inicial da doença, ela sobe antes, chega num pico e depois cai. E a hemoglobulina G, que é aquela que dá, né, da fase final, da fase de cura, que dá proteção, sobe mais tardiamente e se mantém, enquanto ela se mantiver, em teoria, teríamos uma proteção contra a doença. Por quanto tempo essa hemoglobulina G vai se manter é uma pergunta que também precisa de resposta melhor ainda. Nem sempre é assim. Outros estudos mostram que aqui a primeira seta mostrando o dia que foi infectado, aqui o dia 0, que é quando começam os sintomas. Então, nesse intervalo, a gente tem o tal período de incubação. Você percebe que a curva em verde, que é o PCR-RT, já pode eventualmente estar dando positivo antes da pessoa ter sintoma, mas essa positividade não é muito alta. Ela vai subir mais para frente e depois vai decair. Aqui a curva primeiro do IgM e depois do IgG lá na frente. Poucos casos mostraram uma persistência do PCR, que é essa curva aqui em preto, durante um tempo muito maior do que se estava preconizando. Então, são casos que tiveram PCR-RT mantidos durante terceira, quarta, quinta semanas a partir do início dos sintomas. Então, isso foi uma grande preocupação, por quanto tempo essa pessoa pode estar transmitindo ainda. Mas, na verdade, descobriu-se que, embora o PCR desse positivo, o que ele estava sendo coletado ali no swab da secreção eram partículas virais que não tinham mais poder de infecção. Então, a questão de liberar o funcionário com PCR positivo tardiamente é algo mais ou menos tranquilo por conta dos testes de infectividade dessas partículas persistentes. Para a liberação do isolamento, então o paciente que entrou em quarentena vai ficar 14 dias. O critério clínico é esse. Primeiro, obviamente, buscar o diagnóstico, fazer os testes para confirmar se é COVID ou não. Ele deve ficar pelo menos 10 dias isolado, independente de como ele se evoluir. E a partir dos 10 dias, pede-se pelo menos mais 3 dias sem nenhum sintoma. Esse é o critério da Organização Mundial de Saúde, revisto agora no comecinho de junho. O Ministério da Saúde fala em 14 dias. Então, basicamente é isso, 14 dias em isolamento. Pode-se liberar sem risco de transmissão se ele apresentar nos últimos 4 dias totalmente sem sintoma respiratório nenhum. Os testes, então, como eu tinha dito, não é essencial, nem é suficiente para descontinuar as medidas de isolamento. Então, pode haver casos que em 14 dias ainda tenha sintomas e, por isso, vai ultrapassar, vai ter que ter o período todo de finalização dos sintomas, mais 4 dias de período sem sintoma nenhum. Bom, aqui eu tenho alguns estudos que são estudos epidemiológicos que eu gosto, acho bastante interessante, de eventos que são chamados de supertransmissores. Eventos onde um caso acabou transmitindo para um número muito maior do que aqueles 2, 3 habituais. E o estudo detalhado das circunstâncias em que esse surto ocorreu fala muito a respeito da forma como se transmite, o que de fato é perigoso e o que não é. Eu vou deixar a apresentação disso para o final, se for viável, se tiver tempo. E eu vou passar então agora aí a palavra para o Valdomiro, tá bom? Alô? Primeiramente, boa tarde a todos.
E agradeço também pelo convite da Fundepaga de poder participar dessa live. Bom, eu também vou fazer um compartilhamento também de informações, algumas informações com vocês sobre cuidados que devem se ter no ambiente de trabalho e também do comportamento, como a Novaes comentou, tá? Então, entendendo principalmente como ocorre a transmissão, conforme foi descrito pelo Dr. Walter, né? É fundamental e necessária a adoção de medidas preventivas. Denominou-se chamar essas medidas, esse conjunto de medidas de prevenção, de plano de contingenciamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, mas tem se usado essa expressão muito. Então, acompanhando aqui um pouquinho o mouse, o que é o plano de contingenciamento? É um conjunto de medidas desenvolvidas e implantadas que visam controlar e minimizar os riscos da Covid nos ambientes de trabalho. Como engenheiro e também conversando um pouquinho já com a equipe de vocês aí da CIP e da segurança, a gente costuma dividir essas medidas em 4 categorias principais: controles de ordem administrativo, controles de engenharia, práticas seguras e proteções individuais. Para a gente entender o que é cada uma delas, eu dei alguns exemplos de como esses controles são desenvolvidos, tá? Exemplos de controles administrativos são a elaboração de protocolos, como foi comentado com o Dr. Walter, né? Onde vão ser descritas orientações de segurança para situações que podem gerar riscos para a empresa, como a entrada dos empregados, como o Dr. Walter comentou, de uma necessidade de uma aferição de temperatura e outros meios. A entrada também de visitantes, que é um meio também complicado de trazer alguma situação para o ambiente de trabalho. As novas regras de higienização e limpeza do ambiente, com reforço e identificação. Protocolos específicos para os grupos de riscos, os casos suspeitos, como aí para os casos contaminantes. O importante dessa documentação é deixar essas regras bem definidas, para que não haja condutas inadequadas. Outro controle administrativo importante são os novos treinamentos que vão ter que ser realizados, treinamentos e orientações aos empregados, reforçando os riscos, que nem estamos conversando agora para essa live, etiquetas de higiene pessoal, uso dos EPIs e outros. Um outro controle importante é a realização de triagens, que é a medição de temperatura, e a aplicação dos questionários aos declaratórios. Também é necessário, como um controle administrativo, né, a alteração de horários de entrada e saída, para evitar aglomerações, e também alteração de funcionamento de ambientes que nem refeitório e outras áreas. Entende-se como controles de engenharia medidas que são realizadas diretamente no local de trabalho. A mais importante delas é a questão do distanciamento social, né, que foi definido como uma distância mínima segura de pelo menos 1,5 metro entre os colaboradores. Essa distância tem que ser adotada em todos os ambientes de trabalho. Então, em muitos casos, vão ter que ser necessária a reorganização de mobiliário, ou seja, a mudança, né, de mesas de posição para garantir esse afastamento. Em áreas de circulação e filas, onde pode acontecer aglomerações de pessoas, sinalizações de piso, nós temos visto isso muito, né, na parte de supermercados, né? E até mesmo a eliminação e obstrução de postos de trabalho, onde mesmo tendo o afastamento, não se garante o distanciamento de 1,5 metro. Um ponto fundamental
é a questão da melhoria da ventilação dos locais, priorizando a ventilação natural, ou seja, portas e janelas sempre abertas, e também uma alteração no funcionamento do sistema do ar-condicionado, com uma nova implantação de um novo plano chamado PMOC, que é um plano de orientação, manutenção e controle desse sistema, com aumento da frequência da limpeza de dutos, dos filtros, troca dos filtros com maior frequência. Outro controle de ordem administrativa é a implantação de barreiras físicas nos locais. Então, imaginando alguma situação de trabalho onde não foi possível se conseguir o distanciamento de 1,5 metro, e mesmo obstruindo um posto de trabalho, usa-se essas divisórias para criar essa barreira física entre os colaboradores. E um ponto também muito importante é a questão da higienização e limpeza, que é um reforço e intensificação de áreas e simplesmente de superfícies compartilhadas. Um exemplo de superfícies compartilhadas são maçanetas, corrimões, apoios que deverão ser higienizados com maior frequência para tentar evitar um contágio dessa situação. Tá? O que são práticas seguras? Práticas seguras são comunicações por meio de cartazes, folders, em pontos estratégicos, né, que reforçarão as informações dos riscos, as obrigações dos funcionários, os cuidados que são necessários ocorrerem e outras práticas de prevenção. Como comentado, né, também pelo Dr. Walter, né, essa comunicação seria muito importante se ocorresse por modos de mídias digitais, o que permite agilidade, né, nesses comunicados. Uma prática segura que nós já conhecemos e é realizada, né, primeiramente, né, em várias situações, é a questão da higienização das mãos e o uso do álcool em gel. Outro ponto de uma prática que auxilia as questões que foram comentadas da higiene dos locais de trabalho é o auxílio, né, de cada colaborador na limpeza da sua estação de trabalho, ou seja, do seu mouse, do seu teclado, do seu apoio de braços da cadeira e até mesmo do computador e da superfície aí da mesa, tá? E um ponto que é uma prática que tem se desenvolvido com grande resultado é a questão da aplicação da saúde mental, que é uma preocupação mais com o comportamento humano. A outra prática importante é a questão da proteção individual, né? Com a utilização dos equipamentos de segurança, da máscara de pano, máscaras descartáveis, protetores faciais, óculos de segurança, luvas de segurança, respiradores, e tudo isso acompanhado do correto treinamento, controle, entrega, das formas de fardização, as higienes necessárias e substituições necessárias. Para entender um pouquinho como que essas medidas são implantadas, eu coloquei alguns exemplos assim de algumas áreas que são de entendimento de todos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente administrativo. A elaboração dos procedimentos que foram comentados como a prática administrativa, né? Definindo como as reuniões serão realizadas, né? Não podendo, reduzindo os números de pessoas, adequando o ambiente, a recepção de visitantes, os fluxos de entrada e saída das pessoas nas salas para evitar, né, possíveis contaminações, higienizações e limpezas do ambiente, treinamentos específicos, a reorganização do mobiliário, de novo garantindo, né, agora com uma prática da engenharia, né,
reorganização do mobiliário, garantindo o distanciamento de 1,5 m, as necessidades talvez de fixação de algumas divisórias de acrílico em postos específicos, né? A questão da portas de janelas abertas para a melhoria da ventilação, potes de álcool gel em todos os postos de trabalho, comunicações e sinalizações necessárias e a distribuição do kit, como foi informado, para auxílio no compartilhamento da questão da higiene, né? E a questão do uso da máscara, né? Um outro exemplo também da aplicação das medidas são, por exemplo, o exemplo do refeitório, né? As mesmas regras de como fazer o procedimento para a utilização do ambiente, né? A higienização e o uso de utensílios compartilhados, né? A ampliação dos horários e turnos de uso, novamente, para evitar a aglomeração de pessoas, as mesmas necessidades de sinalizações, nesse caso até informando o número máximo de usuários, né, conforme o turno de trabalho, a questão da redução do número de usuários por mesa, às vezes com a necessidade até de obstrução de algum assento, demarcação, para que esse assento não seja utilizado, né, para respeitar o distanciamento. E conforme a necessidade, vai ter que colocar a fixação de divisórias, né, nessas mesas, né? De novo, a reorganização do mobiliário, garantindo a distância de 1,5 m, né? A questão, mesma coisa, das portas de janelas abertas para a melhoria da ventilação. Nesse caso, é necessário verificar, né, se o ambiente das mesas, das janelas e das mesas possuem telas, né, para que não comprometa, né, as questões de saúde, né? O posicionamento, né, de potes de álcool em gel na entrada desses ambientes para que ocorra a higienização correta, né? Algumas alterações, como troca de saleiros e portas guardanapos, né, de modelos descartáveis, né, para que não haja compartilhamento, né, desses utensílios entre os colaboradores, né? A mesma questão dos comunicados necessários, em todo ambiente é necessário ter comunicações específicas, alertando dessas situações, né? E a mesma coisa sobre os kits, né, de limpeza, né, que sempre são necessários, né, já que o pessoal responsável por isso não vai ter condição de criar essa higiene, de dar conta da higienização, então todos vão ter que participar dessa questão. Um outro exemplo também, é o último aí, só para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Relativo por exemplo, ao que vai ser desenvolvido, por exemplo, para entrada e saída de funcionários, né? Novamente, todas as questões, todos os pontos vão ter que existir procedimentos específicos definindo claramente como cada rotina vai ser seguida, tá? Por caso específico da entrada, a realização de triagens, né? Pela aferição de temperatura diariamente e outras formas, como foi comentado sobre o questionário autodeclaratório informado pelo Dr. Walter, né? Às vezes a necessidade de alterações de horários de entrada para evitar o fluxo e a aglomeração. Sinalizações reforçando, né, a necessidade de distanciamento, a necessidade do uso das máscaras, a higienização das mãos e demais itens. Tudo isso antes da entrada do funcionário na empresa. A sinalização de piso, já que vai ter pode haver uma aglomeração de pessoas, então respeitando esse distanciamento de 1,5 m desde o início, né, da entrada da empresa, né? Conforme o ambiente também, nós vamos ter que ter janelas e portas abertas, garantindo a ventilação do local. O mesmo assunto dos potes, né, de álcool em gel para higienização antecipadamente. Kits de limpeza para a higienização das bolsas, mochilas, né, e crachás, né? Um outro ponto importante também é a utilização de tapetes sanitizantes, né, para a limpeza dos calçados. E comunicações necessárias. A ideia de passar essas informações para vocês às vezes passei até de uma forma meio rápida, porque nós temos muito ainda que se discutir, tem informado pelo Dr. Walter também, de vocês poderem participar das perguntas, é que essas medidas
só serão, assim, tendo sucesso na sua implantação se todos puderem compreender o que é necessário ser implantado, compreender as medidas que devem ser seguidas, para que essa condição toda, esse plano, né, dessas medidas sejam cumpridas, tá? Então, eu vou voltar a palavra ao Dr. Walter, e aí eu participo de mais algum aspecto específico aí necessário. Muito bem. Novaes, como é que estamos no tempo aí, Novaes? Tá tranquilo, doutor Walter. Podemos, Está tranquilo? podemos seguir. Podemos Claro que falar um não, pouquinho sobre os casos, exemplos lá? Sim, Sim. podemos sim, seria ótimo. Eu acho interessante e enriquecedor para a discussão, porque esses surtos de super transmissão aí, eles têm a ensinar bastante coisa. O primeiro caso é esse que aconteceu em Seul, na Coreia, num prédio administrativo, um prédio em que funcionava lá uma empresa de telemarketing. As pessoas trabalhavam numa mesa como essa que a gente pode ver aqui no superior esquerdo, próximas uma das outras. Essa mesa se compunha um ambiente maior, como a gente pode ver aqui à esquerda abaixo, várias dessas mesas, numa sala que compunha metade de um andar. Então, aqui desse outro lado direito embaixo, nós podemos ver a posição da sala grande dentro do andar do prédio, né? Nós tivemos o primeiro caso aqui nesse posto, paciente 0, contaminado, e nesse prédio trabalhavam muitas pessoas. Essas pessoas conviveram em vários ambientes, né? Eles conviveram no ambiente de saguão de entrada, refeitórios, enfim, etc. Deixa eu ver aqui. Peraí. Desculpa, tive um probleminha aqui. Ok? Ok, então, resolvi aqui. Daquele caso inicial, da mesa onde ele trabalhava, nós tivemos 9 casos de 13 pessoas, mostrando aqui um poder de transmissão interno nesse tipo de ambiente bastante elevado. Tivemos naquela sala onde eles estavam um número também muito grande de contaminados, mas nos outros andares e nas outras salas, poucos casos isolados. Então, nós tivemos num prédio grande apenas um andar contaminado, com muitos casos que se limitaram basicamente ao mesmo ambiente fechado, com o mesmo tipo de ventilação, o que mostrou claramente que a propagação do contágio tem a ver com o fator duração da interação. Quanto tempo as pessoas ficavam em contato uma com as outras. Então, um contato rápido, um cruzar de ir e vir com uma pessoa que esteja com a doença é muito menos perigoso do que permanecer ao lado dela durante um tempo maior. Então, a concentração de pessoas e o tempo que elas ficaram expostas foi fatores que, de fato,
influenciaram nesse caso, né? Um outro caso também, esse foi na China, num restaurante chinês, durante uma festividade, feriado deles, o restaurante estava cheio, e a disposição das mesas é essa aqui no canto superior esquerdo. Nós tivemos o nosso paciente depois confirmado, o primeiro caso que estava transmitindo o vírus aqui nesse momento, paciente 0, e percebe-se que as pessoas que estavam com ele na mesa e das duas mesas ao lado dele tiveram um contágio muito expressivo. Outras mesas, embora no mesmo ambiente, não tiveram esse contágio. A questão toda estava relacionado a um fluxo de ar-condicionado de um aparelho que estava exatamente nesse ponto aqui, sobre essa fileira de mesas. Então, mostrando que a questão de ambientes fechados e mal ventilados também é um grande fator de risco. E que os sistemas de ar em ambientes fechados, eles precisam fazer a recirculação do ar. O que o engenheiro explicou aí agora, é muito importante, ventilação natural. Janelas, portas abertas, aparelhos de ar-condicionado, se possível, desligados. Não sendo possível, os aparelhos devem ser regulados para que eles troquem com o ambiente externo a quantidade maior possível de ar. O que não é regular, não é comum por conta desse tipo de recirculação de ar, acabar gerando um gasto de consumo de energia maior, etc. Mas então, os aparelhos de ar-condicionado, se necessários, com troca de ar recirculando e com os filtros todos do melhor tipo para tentar reter as partículas o maior possível, né? Mais um caso interessante, o caso do culto ao templo budista. 2 ônibus foram levar fiéis lá para um templo religioso, para uma atividade religiosa, e se descobriu depois que num dos ônibus estava o paciente 0, uma senhora de 60 e poucos anos, assintomática, completamente assintomática nesse momento. Na verdade, ela estava naquele período pré-sintomático, ela foi adoecer no dia seguinte, começar os sintomas, mas como pré-assintomática, infelizmente, como eu falei, a doença o vírus já se transmite. Então, no ônibus em que ela esteve, um número expressivo de pessoas foram contaminadas, e no outro ônibus, embora eles tenham tido contatos juntos lá no templo, eles ficaram próximos, era de uma mesma caravana, vamos assim dizer, eles ficaram relativamente próximos. Só que aí num ambiente aberto, arejado, maior, ninguém do outro ônibus teve a doença. Mas o número de casos dentro desse ônibus foi muito grande, né? Então, mostrando também a questão da proximidade do ambiente fechado, o ar-condicionado do ônibus estava naquele modo de recirculação, então contagiaram por conta da pequena distância, da aproximação entre eles e da falta, de fato, de troca suficiente do ar ambiente naquele espaço apertado do ônibus. O caso do coral lá nos Estados Unidos também foi comentado, já saiu em televisão, etc. Um super surto, são 100 pessoas, membros de um coral, que se reuniam lá para um evento de apresentação, estavam fazendo lá o seu ensaio. Nesse dia, 40% das pessoas não compareceram. Então, embora o posicionamento do coral aproximava bastante as pessoas, nesse dia em particular teve até algum distanciamento, porque praticamente metade das pessoas não compareceu ao evento. Ficaram cantando por volta de 2h30, mais ou menos, tiveram um intervalo para refeição, no questionamento todos, foi feito um inquérito bastante detalhado, não teve contato físico grande entre eles, não tem... Os Estados Unidos não tem o hábito de cumprimentar, dando beijo, dando abraço, etc. A proximidade não foi um fator importante, mas a contaminação foi muito grande. 87% das pessoas que ficaram naquele ensaio se contaminaram. A conclusão
é que esse tipo de contaminação, essa quantidade de contágio, está relacionado provavelmente não a questão das gotículas, mas a questão do aerossol, a questão do spray, daquelas partículas que ficam mais tempo flutuando no ar, que permitem que ela tenha acesso à respiração de mais pessoas. E a produção de spray, a produção de aerossóis, que a gente sabe, por exemplo, comum quando você entuba um paciente no hospital, em que o respirador faz o movimento respiratório, você tem uma liberação de gotículas mais finas, né, mais perigosas. Descobriu-se que o ato de cantar, de falar alto, de gritar, também produz spray. E esse foi o principal fator encontrado nesse estudo. As pessoas devem evitar falar alto, gritar e cantar. Especialmente contagioso essa prática, tá? Hoje em dia se recomenda, por exemplo, que em espaços fechados do tipo elevador, você coloque lá uma placa, não converse, não fale, né? Porque o ato de falar aumenta bastante a produção de gotículas e no espaço pequeno o risco aumenta bastante. Mais um caso interessante, num pub, num restaurante, tem a ver com o momento que a gente está vivendo agora, de reabertura, etc. Houve lá um preparo para a reabertura, né? Os proprietários tinham uma capacidade maior, abriram apenas para uma parte da capacidade deles serem atendidos, fizeram todos os treinamentos, separaram as mesas uma das outras, fizeram lá a distribuição de álcool, e, enfim, tomaram aquelas medidas que julgavam ser suficientes, mas depois de 3 semanas tiveram 152 casos identificados por infecção, 128 estavam presentes naquele restaurante naquela oportunidade. Então, se investigou e descobriu-se que comer e fazer isolamento não combinam. Você reunir pessoas para fazer refeições é muito complicado, porque eles tiram a máscara na hora de mastigar, na hora de conversar, fazem isso tete a tete, frente a frente. Além disso, o ruído ambiente, com música, com falatório, faz com que você converse elevando o som da sua voz. Então, falar alto aumenta a produção de partículas. Ambiente onde o ar-condicionado também é outro problema. Acrescenta isso aí o uso comunitário de banheiros públicos, etc. Contatos com maçanetas, com corrimões. Enfim, corrimãos, o ambiente propício para fazer refeição em refeitórios, em restaurantes, se mostrou um evento de super transmissão também. O mesmo na festa de aniversário da família Barbosa, um grupo de 25 pessoas para uma festa de aniversário comum, caseira, num ambiente relativamente pequeno, enfim, como fazíamos antigamente todos nós. O anfitrião não sabia, mas estava contaminado, estava com um quadro muito frustro, muito inicial. E a história de comer, de beber de novo, de não usar a máscara. O inquérito mostrou que no início, quando os convidados chegavam, estavam mais preocupados, mantinham o uso da máscara, mas aí começavam a comer, tira para comer, começa a beber, a bebida solta, as pessoas falam mais, acabam relaxando e esquecendo do distanciamento. Conclusão, de 25 pessoas à festa lá, tiveram 10 casos, 2 acabaram sendo fatais, enfim, um evento também muito expressivo. Então, desses exemplos, fica aí o ensinamento de que o distanciamento social é a medida mais importante de todas. Existe uma situação em que reduzir o distanciamento não é mais perigoso do que ficar sem máscara, do que fazer higienização das mãos. Existe um trabalho do CDC americano, do Centro de Controle de Doenças americano, que mostra isso. Eu vou tentar
Eu vou tentar localizar isso aqui rapidamente, porque nós estamos bem adiantados. Enfim, esse aqui é uma forma de você colocar o controle dos riscos hierarquizado. Então, o que é mais eficaz? É mais eficaz a distância física. Então, reduzir o número de trabalhadores no mesmo ambiente, fazendo uma disposição de mesas, como o Valdomiro falou, que tem que ser com 1,5 m, 2 de distância, trabalhar em turnos para que as pessoas diminuam a convivência simultânea, ou, de ideal, o teletrabalho, o trabalho à distância mesmo. Esses são os que têm maior eficácia. Depois disso, vem todos os controles de engenharia, e aí as barreiras físicas, a segregação das pessoas, o controle de higienização dos postos de trabalho, a frequência com que isso é feito, isso aí torna um segundo lugar dentre as mais eficazes. O controle administrativo, reduzir responsabilidades para tentar evitar o controle, e o uso de máscaras, embora eficaz, é o que tem a menor eficácia comparativa. Entender que o uso de máscaras não é uma medida de proteção individual para quem está usando a máscara. O uso da máscara é uma medida de saúde coletiva, na qual a pessoa que está com a máscara está evitando que as suas gotículas passem para o ambiente. Mais do que evitar que ela respire pelo filtro que a máscara proporciona, reter ali os vírus que possam estar entrando na sua respiração. Esse é secundário, isso ocorre um pouco, mas é secundário. O principal é você reter a sua própria respiração, as suas próprias gotículas, para que isso não vá adiante. Tá bem? Basicamente era isso. Desculpa aí o tempo excessivo aí da conversa, estou à disposição. Bom, muito bem, doutor. Eu vou passar aqui algumas perguntas que vieram. São várias. A Priscila fez um compilado aí. Nós vamos tentar colocar de uma forma de algumas perguntas tem quase que o mesmo assunto, a mesma dúvida. A gente vai tentando colocar aí para que todos sanem as suas dúvidas. Então, a primeira pergunta, eu vou passar a pergunta e vocês, o Dr. Walter ou o Valdomiro, se sintam à vontade. Quem o Valdomiro é muito melhor para responder perguntas. Oh, que bom, hein? Fico muito contente. Então, vou colocar a primeira, né? A Carla Marques pergunta, as vacinas produzidas são específicas para um determinado tipo de vírus? E na mesma pergunta, ela também questiona, é necessário uma vacina para cada mutação do Covid? E tem a pergunta do Átila também, nesse sentido da vacina, fala, a grande frequência de mutação dificulta a produção da vacina? Sim. A vacina é específica para cada doença, né? O que se busca na vacina é detectar partículas da cápsula do vírus que são comuns e que têm um papel importante na penetração do vírus dentro da célula que ele vai infectar. Então, no caso do coronavírus, por exemplo, tem uma proteína que chama spike, que é um papel, um alvo importante para que ela consiga penetrar dentro da célula. Não há necessidade de se fazer uma vacina para cada mutação. Imagina, isso seria muito grande. Mas existem doenças que têm proteínas chaves na penetração na célula que mudam com frequência. O grande exemplo disso é o vírus influenza, que tem todos aqueles subtipos, né, H1N1, H5N1, H2N3, enfim, que são proteínas da sua superfície que têm essa característica peculiar e que provoca também uma característica clínica diferente. Então, algumas doenças, você consegue identificar uma partícula comum a todos os vírus, essa partícula tem que ser importante na biologia do vírus, e aí você consegue eliminá-los todos.
Então, você toma a vacina, por exemplo, para febre amarela, você toma uma dose, você está protegido da doença. Se você vê a vacina da gripe, por exemplo, todo ano a gente tem que tomar uma vacina nova, porque a mutação, as cepas mais frequentes mudam e você tem que pegar ali um apanhado de vírus frequentes para manter a sua imunidade de todos os subtipos diferentes. Os testes de vacina estão acelerados como nunca visto antes. Já temos vários testes na terceira fase, na fase em que a gente vai fazer uma experiência duplo cego num número grande de pessoas. Significa que eu separo um grupo bem significativo, milhares de pessoas, em dois grupos. Metade eu dou a vacina, metade eu finjo que dou um placebo. E essas pessoas serão expostas a uma condição de infecção. E eu vou, depois de um certo tempo, fazendo estudos estatísticos para ver a diferença da proteção que a vacina deu, né, nos casos que tomaram a dose verdadeira em comparação com o grupo controle que não tomou vacina nenhuma. Essa etapa vem no final, ou seja, ela vai vir depois de uma etapa inicial onde a questão dos efeitos colaterais, a questão do risco para a pessoa já foi meio que descartado, melhor estudado. E nós temos algumas vacinas já nessa terceira fase e os estudos estão sendo antecipados, estão sendo feitos estudos parciais. Semana mesmo teve um estudo parcial publicado no Lancet sobre essa vacina que está sendo feita lá na Inglaterra, em Oxford, com os resultados muito promissores aí. Oxalá consigamos de fato ter uma vacina próxima e eficiente. Muito bom. Uma próxima pergunta da Cláudia Moreira. Fui cuidar de meus pais com Covid e eu peguei deles. Comigo totalmente assintomática. Os sintomas dependem da carga viral de cada pessoa? Sim, sim. Carga viral é um dos fatores que vai mostrar a gravidade da doença, né? Mas não é só isso. Não é só isso. No caso de comparar a contaminação de uma pessoa de grupo de risco, de mais idade, com uma pessoa jovem, só isso explica a diferença de comportamento clínico da doença entre essas duas pessoas, né? Mas sim, a carga viral é muito importante. Sabe-se que pessoas jovens submetidas a cargas virais muito intensas tendem a fazer quadros mais graves. O maior exemplo disso é daquele médico chinês que descobriu a doença, que foi o primeiro a alertar, que foi preso lá no final do ano passado. Enfim, vocês devem ter acompanhado alguma notícia nesse sentido, que era uma pessoa jovem, de 30 anos, e acabou pegando e morrendo. Teve um quadro muito grave. Mas nele a carga viral foi com certeza absurda. Não tinha proteção, não estava se preparando para saber o que estava acontecendo ali, então de fato ele ficou muito exposto e acabou tendo um caso muito grave. Heloísa Garcia, mesmo os assintomáticos devem permanecer 14 dias em quarentena? Diabetes ou problema de pressão alta, controlado com medicamentos, também devem ser classificados como grupo de risco? Por quê? Só pergunta difícil, hein? Bom, o grupo de risco é uma conclusão estatística, né? A gente vai acompanhando os casos graves e vamos ver lá quem é grupo de risco, quem tem características comuns nos casos de maior gravidade. E aí você consegue meio que graduar isso, né? Então, idade é um problema? Sim, idade é um problema. A partir dos 60 anos, o estudo americano a partir dos 65 mostra que a incidência aumenta muito. Agora, é claro que se você for comparar o grupo dos 65 com o grupo de 85, o grupo de 85 tem uma frequência de complicação maior. Então, nesse sentido, idade é um fator de risco, ponto. Ah, mas 64,5 também é grupo de risco? Então, obviamente que essa ponderação tem que ser feita na base do bom senso. Sim, diabetes é grupo de risco.
Agora, não dá para comparar o grau de risco de uma pessoa que tem a diabetes já há muito tempo, que não tem ela sob controle, que toma insulina, que tem complicações da diabetes, renais, vasculares, etc., com uma pessoa que tem uma diabetes controlada só com dieta e exercício, pouca medicação, e faz regularmente todo o acompanhamento necessário médico e tem todo um cuidado. Então, sim, é grupo de risco, com a ponderação do risco de acordo com o nível da doença. A portaria 20, que eu comentei em um determinado momento aí, trouxe isso de uma forma mais detalhada, e lá eles consideraram os casos graves, os casos descompensados, de pessoas com problemas cardíacos, hipertensos descompensados, mais graves, mas o que não significa que o que tem a doença de uma forma menos intensa não esteja submetido a um risco um pouco maior também. Mais uma aqui. A Carla Marques pergunta se uma pessoa que já teve com Covid pode ser considerada imunizada e se existe algum estudo sobre pacientes que tiveram Covid mais de uma vez. Rapaz, só pergunta boa, impressionante. Não há certeza de que quem tenha tido doença desenvolve uma imunidade permanente. Não há essa certeza. Não se pode afirmar isso. Achava-se que sim, né? Comparando o Covid com outras doenças, quem tem aquela hemoglobina G, né, alta, fez uma soroconversão de IgG importante, pensa-se que estaria de fato protegido. Durante muito tempo falou-se lá do tal cartão de imunidade, que a pessoa que estaria imune já poderia estar liberada para voltar ao trabalho, fazer suas atividades sem maiores preocupações, mas isso não é verdade. Saiu um estudo recente também, dentro daquela história da curva de aprendizagem, dizendo que dos primeiros casos lá da China, muitos pacientes, depois de 3 meses, baixaram os níveis de imunoglobulinas protetoras e que, teoricamente, estão sujeitas a pegar Covid uma segunda vez, sim. Então, conclusão, quem teve Covid, sarou da Covid, continua com todas as medidas de prevenção como se não tivesse pego. Cíntia Badaró, quanto tempo máximo de uso de cada tipo de máscara? Acho que isso já foi dito aqui. Máximo, o ideal é trocar de 2 em 2 horas, né? A máscara perde a efetividade quando ela fica úmida. A máscara de pano, bendita, né? A máscara de pano, ela perde a efetividade quando ela fica úmida. Então, pode-se dizer que uma boa máscara caseira seria aquela que tenha pelo menos 3 camadas, sendo 2 delas de tecido de algodão, que tem uma retenção de umidade maior, e que deva ser trocada aí pelo menos 3 vezes ao longo de uma jornada de 8 horas. Acho que essa já respondeu a pergunta do Átila também, que era sobre máscara. E tem aqui pedindo a sua opinião, doutor Rob. Quando teríamos uma vacina disponível e se seria 100% garantida? Essa é fácil. Fácil, você vê que é tudo fácil. A perspectiva do final do estudo para novembro, por aí, tem que se levar em consideração que após o final dos testes e oxalá tendo mesmo uma vacina que seja eficaz, que cause uma proteção efetiva, com pouco efeito colateral, etc., etc., ainda tem toda a fase de produção, distribuição, aplicação da vacina. Então, imagina-se que entre o final desse ano e o final do ano que vem, há uma boa chance da gente já ter alguma vacina pronta. Imunizar todo mundo, aí a coisa vai demorar um pouco mais. O Brasil está bem nessa história, né? Porque a gente acabou sendo o maior laboratório aí de Covid por conta
para eu acelerar os resultados, eu preciso que as pessoas que tomaram a vacina experimentalmente fiquem expostas ao vírus. E o Brasil está com um surto a galope aí, então o Brasil está na linha de frente desses testes. Muitos dos testes estão sendo feitos aqui conosco, em São Paulo, no Rio. E a tecnologia para a fabricação da vacina também é algo que o Brasil domina. Nós temos o Instituto Adolfo Lutz, Instituto Butantan, no Rio de Janeiro. Enfim, temos tecnologia para fazer, sim. As perspectivas são... Eu sou otimista quanto a isso. Eu acho que até meados do ano que vem a gente já tem uma grande parte da população já vacinada. O Sandro Cardoso pergunta sobre o ar-condicionado. Hoje os aparelhos possuem a função eliminação de vírus, geralmente via plasma. Essa função acionada funciona seguramente? O Valdomiro, acho que é a pessoa ideal para falar disso. Houve uma mudança significativa nesses planos de manutenção que foi comentado do PCOC. Eu não acredito que esse equipamento, que já existe, não sei se esse equipamento que ele está comentando já existe ou vai ser colocado, se for um equipamento que já está em operação, não se garante essa condição, não. Ok. Ele está falando do aparelho que já existe. O Paulo Henrique pergunta, em um ambiente grande, sem ventilação natural e sem ar-condicionado, teria um tempo seguro para que uma outra pessoa entre nesse ambiente? Por exemplo, o que ele quis dizer, uma pessoa está nesse ambiente, porventura ela está contaminada. Quanto tempo depois que essa pessoa deixa o local, outra pessoa poderia estar nesse ambiente? Isso vai depender, assim, entendendo que a pessoa saiu e deixou o ambiente contaminado apenas, ou se as duas ficaram juntas nesse ambiente, entendeu? As partículas virais, as gotículas que a pessoa contaminada distribuiu para o ambiente onde ela esteve, quer seja tocando na mesa, na superfície de trabalho, nos instrumentos, etc., elas se mantêm viáveis por um período bastante longo. Experiências nesse sentido mostraram que o tempo de viabilidade da partícula depende da superfície, sendo que as superfícies plásticas foram as que o vírus manteve-se mais tempo viável, de forma que se você, por exemplo, aconteceu recente aqui um caso em que foi feita uma limpeza num almoxarifado, a pessoa está lá na escola, não está tendo aula, então vamos arrumar o almoxarifado. Um ambiente fechado, a pessoa ficou lá limpando, arrumando, etc. E no dia seguinte descobriu-se que ela estava contaminada com Covid. E agora o que eu faço? Eu posso fazer uma desinfecção completa, se eu precisar que outras pessoas acessem aquele ambiente, a mais caprichada possível, daí a metodologia de fazer isso, o tipo de sanitizante necessário, a forma de se fazer isso, ou posso simplesmente trancar aquilo, deixar alguns dias, e aí, com certeza, independente da superfície, o vírus vai acabar inativado com o tempo, entendeu? Então, vai depender. Agora, ambiente grande sem ventilação é complicado. A gente viu no exemplo lá da sala de telemarketing lá na Coreia, ambiente sem ventilação natural, com bastante gente dentro, é bastante arriscado. Qual o grau de... O Fábio Teixeira pergunta, qual é o grau de assertividade de exame de sorologia para detectar anticorpos após meses da infecção? Meses não tivemos, não temos meses e meses ainda, né? Mas assim, os testes iniciais que nós recebemos aqui no Brasil vieram, especialmente esses testes rápidos, sorológicos, testes rápidos, com aquele kitzinho, né, que você tira uma gotinha de sangue e faz uma leitura na hora. Os resultados eram muito ruins. A qualidade desses testes era muito complicada. Eles davam tanto falsos resultados positivos,
Então, cruzava outros tipos de vírus, dando positivo como se fosse Covid, como em especial muitos falsos negativos. Não acusavam que a pessoa tinha já os anticorpos, que de fato ela tinha. Então, teve um trabalho para comparar as metodologias, e esses testes rápidos, especialmente aqueles de primeira geração que chegaram, serviam de muito pouco auxílio mesmo. Então, nesse sentido, a Aline Lemos pergunta: como está a questão das incidências de resultados falso negativo dos exames de sorologia? Quando estamos sem sintomas, vale a pena fazer esse teste? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. O teste sorológico, ele pode ser feito através de metodologias distintas, né? Existe uma metodologia que chama quimiluminescência, na qual demanda um tempo de análise em laboratório, e eu consigo, com esses exames, quantificar os anticorpos. Quanto de anticorpo eu tenho e que tipo de anticorpo eu estou vendo naquele estudo. Esses testes têm especificidade e confiabilidade bastante boas, mas depende muito do momento em que ele é coletado. Então, testes sorológicos em pessoas assintomáticas vai me trazer informação apenas para um inquérito epidemiológico. Eu quero saber, nessa população, quantas pessoas tiveram a doença e não tiveram sintoma nenhum. Nesse sentido, ele me ajuda. Mas se eu tiver que fazer o exame para saber se a pessoa pode sair do isolamento, pode voltar para o trabalho, etc., esse teste sorológico não é elemento de resolução, ele não é suficiente para a tomada de decisão. Uma outra pergunta aqui da Aline, falando, no caso, por exemplo, se houver a aferição da temperatura de um colaborador na entrada do trabalho e for constatado estado febril, esse colaborador tem que ser afastado imediatamente e procurar saber se é isso, o que está causando essa febre, né? Febre é sintoma de quadro respiratório, então ele vai deixar de ser caso normal, ele vira um caso suspeito. E como suspeito, tem que ser afastado por 14 dias. E tem que ser encaminhado para uma avaliação clínica, para ver que sintomas mais ele tem, para ver se há necessidade de outros testes complementares para o diagnóstico. Mas, num primeiro momento, febre é sintoma que faz com que a pessoa vire caso suspeito, e como suspeito tem que fazer aquela quarentena de 14 dias. A Carla Marques pergunta aqui sobre os trabalhos em locais externos, em contato com terceiros. Por exemplo, além do uso da máscara, quais EPIs são necessários? A gente tem projetos que tem muita gente que tem trabalho externo. Valdomiro, responde essa, Valdomiro. Ok, a utilização de protetor facial, né, ajudaria muito essa condição, né? Agora precisaria entender um pouquinho mais do que trabalho é esse externo, né? Mas seria simultâneo o uso da máscara com o protetor facial, né? Ou o uso de luva, eu não sei exatamente qual é o trabalho externo, né? No caso, nos trabalhadores do Instituto de Pesca que trabalham com o monitoramento. Então, esse grupo é um grupo interessante porque ele está na condição ideal nossa, com uma grande ventilação, né, nos locais abertos, né, que são isso, nas coletas de informações, né, isso é uma que ajuda. Então, essa questão específica deles, eu acho que a questão da uso da máscara, protetor facial e luva estaria garantindo essa condição, então. Luciana Lima, existe a possibilidade de uma pessoa ficar por mais de 14 dias com o vírus? Já aconteceu de alguém ter o PCR positivo e depois de 17 dias fazer o exame novamente e o resultado ser positivo? Sim, comentei isso, né? É possível ter quadro clínico mais arrastado, especialmente naqueles em que há comprometimento pulmonar. Sim, passa 2, 3 semanas doente, né? Muitas vezes internado, etc. E a questão do exame PCR positivo, em pessoas que já passaram pela fase sintomática, já estão sem sintomas, tiveram uma evolução tranquila,
e após 14 dias faz o PCR e ainda dá positivo, provavelmente trata-se daquele caso que a pessoa tem a partícula viral ainda na orofaringe, mas essa partícula não é mais viável para produzir infecção. O exame que me mostraria isso é um exame de inoculação dessa partícula viral numa cultura de células e acompanhar se essas células acabam infectadas ou não. Mas esse não é um exame clínico disponível, esse é um exame só para pesquisa. Então, a Organização Mundial da Saúde relata que basta a pessoa ter cumprido o período de quarentena e estar assintomática, esse é o detalhe, por 4 ou 5 dias, que aí ela não teria mais riscos de transmissão. Se eu ficar fazendo PCR e dar positivo, eu provavelmente estou diante desse caso. São partículas ainda presentes, excretadas na orofaringe, sem poder de infectividade. Agora, muitos médicos não liberam com PCR positivo e não dá para brigar com nenhum deles. O PCR indica, como falei lá, o próprio material do vírus, e se ele está positivo, é possível que alguém interprete isso como risco de infecção. Mas isso acontece poucas vezes. A grande maioria, o PCR no 10º dia já não dá mais positivo. Senhor Álvaro Duarte, estar servindo de laboratório para estudos da vacina dá alguma preferência no consumo? Sim, o Brasil, São Paulo fez um contrato com a empresa chinesa de vacina que está fazendo um experimento aqui, de forma que a produção pode ser feita pelo Instituto de São Paulo, né? Sim, e a mesma coisa lá com o estudo inglês com a Universidade Paulista, com a Escola Paulista de Medicina. Sim, existe transferência de tecnologia da negociação. Sim, é interessante porque o Brasil tem equipamentos técnicos, como vocês aí na Fundepag tem linha de frente para várias pesquisas, suficiente para desenvolver e produção da vacina aqui, sim. Perfeito. Agora a última pergunta, e essa aqui é facinha, bem facinha. Quanto tempo, o Rony Oliveira que pergunta, quanto tempo o vírus sobrevive na superfície? Depende da superfície, né? Depende da superfície. Metal menos, plástico mais. Vamos dizer assim, alguns dias no plástico. 3, 4 dias ainda pode ser encontrado partículas viáveis aí de infecção. Então, fora isso, em outro tipo de material, algumas horas, no ambiente normal, madeira, tecido, menos tempo. Em alguns tipos de plástico, ele consegue se manter durante mais tempo. E isso também tem relação com a temperatura e a umidade relativa do ambiente em que o vírus ficou, do local que está o material, né? Temperaturas mais frias conservam o vírus fica viável por mais tempo. Superfícies mais secas inativam o vírus mais facilmente. Então, lugar frio e com umidade, os tempos de sobrevivência da viabilidade do vírus ficam maiores. É isso aí. Bom, perfeito. Encerrando as perguntas, eu queria saber se vocês têm alguma consideração final a fazer. Bom. Valdomiro, Dr. Walter. Da minha parte, fica assim, os grandes desafios que a gente vai enfrentar, sem dúvida nenhuma, passam pela questão do transporte público. O transporte público é um problema conjuntural da gente. Tudo que se falou aqui, no ônibus lotado se perde, né? O distanciamento, a ventilação, a convivência. Um segundo problema grande desafio que se tem hoje em dia é com relação aos deficientes. Imagina-se um deficiente visual
que usa o tato como o seu sentido orientador maior, de repente não poder encostar nas pessoas, não poder encostar nas superfícies. As pessoas que têm deficiências físicas com dificuldade de mobilidade que dependem de auxílio, eles pela condição também, é um grande desafio para se manter bem nessa pandemia. A conscientização e a educação é outro problema, discutir com as pessoas, uso máscara, não uso máscara, você fazê-las entender que a máscara é algo comunitário, do bem comum, então você deve usar porque as pessoas que dizem para usar são cientistas que estudaram muito mais do que você, e ainda assim a gente tem uma resistência grande, a gente escuta muito argumento aí, sabe, que não deveria ouvir, e que o importante com relação à empresa é se manter alerta, se manter alerta. Identifica os casos do grupo de risco. Faz uma programação separada para eles. Deixa essas pessoas o mais tempo possível à parte do convívio com o resto dos funcionários. Monta um inquérito efetivo. O funcionário tem que conseguir falar com a empresa que não está bem, rápido. Fiquei doente em casa, não venha para a empresa, comunique. Já vamos dar orientação, não vamos permitir descobrir que, sabe o que aconteceu? Ontem fulano teve uma reunião aqui com mais não sei quantas pessoas e ele estava gripado, mas ele achou que era só uma rinite, ele achou que era só um não sei o quê, e depois descobriu que era Covid. Então a gente precisa fazer esse bloqueio aí de uma forma muito eficiente. O ambiente de trabalho tem que ser preparado. Não se admite mais ambientes de trabalho como se tinha antigamente. A questão da ventilação, do distanciamento, do layout, do fluxo de pessoas, tudo tem que ser revisto. É importante que você tenha ajuda profissional para fazer isso, né? A própria pessoa sozinha talvez não encontre as melhores soluções, deixem brechas que permitam que o vírus passe. Você tem um acompanhamento médico hoje no Brasil com o SUS, que é invejável em muitos outros países. A gente, não, pelo menos em São Paulo, aqui em nenhum momento faltou vaga em UTI, ninguém morreu por falta de socorro médico. Então, dá tempo à ciência para que as soluções apareçam. Do início de março para hoje, já tivemos vários importantes avanços aí, né? Já descobriu-se que manter o paciente entubado de cabeça para baixo aumenta bastante a ventilação, ele tem um prognóstico melhor. Já se descobriu que fazer um tratamento com anticoagulante previne e evita complicações que estavam levando pessoas embora no começo do surto. Descobriu-se que a dexametasona, como um corticoide, tem um efeito protetor para o rim importante. Enfim, dar tempo para que o avanço da ciência venha. E ele está vindo bastante rápido, inclusive com as vacinas. Mas, para isso, é preciso que a gente mantenha o número de contágios menor. No ambiente de trabalho, a responsabilidade disso é de todos, não é só da empresa. Cada um tem que ser responsabilizado pelo seu setor ali, fazer a sua parte, e levar essa ideia de conscientização para frente, para casa, para os amigos, e tentar tornar o ambiente o mais seguro possível. Era isso. O comentário que eu ia seguir na mesma linha, né, especificamente com os cuidados do ambiente de trabalho, né. Então, o importante era deixar uma liçãozinha de casa aí para todos, né. A equipe aí da Fundepag é uma equipe muito capaz, né. Então, a ideia que eu daria é que vocês dividissem, né, o estudo, os seus pensamentos, né, por áreas de trabalho, né. Podemos dividir na questão das áreas administrativas, das áreas de laboratório, as áreas compartilhadas, né, e já começar a desenvolver esses cuidados, essas medidas, né. Porque, como foi comentado inicialmente, o que é importante é desenvolver os procedimentos, ou seja, os cuidados que nós vamos ter para cada área. Se esse estudo já começar a ser desenvolvido, vai ser muito mais fácil para a questão da implantação dessas medidas, né?
Enquanto nós estamos conversando, alguns chats foram colocados aí, eu vi alguém falando alguma coisa sobre a questão do trabalho remoto, né, trabalho externo, adentramento e acho que embarcação. Então, tem que ser analisado como ocorre o trabalho de cada um e qual é a maneira que a gente vai adotar para minimizar essa questão da exposição, tá? Então, é isso que eu deixaria aí como informação, aí, como um recadinho, aí, então. Bom. Ótimo. Eu queria saber do Dr. Walter e do Valdomiro se eles estão à disposição para, se ficou alguma dúvida, responder posteriormente. Com certeza. Eu vou pedir para os nossos ouvintes, se tiverem alguma outra dúvida, talvez alguma coisa passou aqui e a gente não conseguiu responder, pode passar para nós aqui do RH da Fundepag, né? No meu ou de qualquer outra pessoa do RH, que nós vamos estar encaminhando, tanto do Dr. Walter como para o engenheiro Valdomiro, para que possa estar sanando a dúvida ainda que porventura tenha ficado. E, Dr. Walter, Valdomiro, a gente poderia estar divulgando esse link dessa apresentação? Ou se vocês disponibilizariam também a apresentação que vocês fizeram? Tem uma pergunta aqui, se a apresentação que vocês passaram aqui, se estariam disponíveis, seria disponibilizada? Sim, claro. Mando para você depois, pode deixar. Claro. Então, combinado. Mais uma vez, eu queria agradecer aos dois pelos esclarecimentos. O pessoal aqui tem se manifestado positivamente quanto aos esclarecimentos. E, mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a todos que participaram. E esperamos nos ver em breve em outras situações, sem ser essa, com esse assunto, que seja um assunto mais agradável. Obrigado a todos, bom final de semana. Obrigado a vocês aí. Eu que Boa agradeço, tarde. obrigado. E se cuidem. Novaes, todos. Prazer. Obrigado. É isso aí. Obrigado, tchau, tchau.